Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou passar um vídeo para vocês sobre regra de 3 composta. A gente já tinha visto, no primeiro semestre, lá em maio, a regra de 3 simples, que é quando a gente tem duas grandezas, e um valor desconhecido no meio para achar. A regra de 3 composta ela vai ser bem parecida, ela só vai ter mais grandezas envolvidas, 3 ou 4, e um valor ali que vai ser o x para a gente encontrar. Então, o jeito de fazer é bem parecido, só que a gente tem agora um pouco mais informações, tá? Então, antes de começar com os exemplos, eu vou revisar só o que é quando é diretamente proporcional e quando que elas são inversamente proporcionais. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando elas aumentam juntas ou diminuem juntas. Tá? A gente tem que saber isso para resolver o problema. E elas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta. Sabendo isso, a gente já consegue começar a resolver a regra de 3 composta. Então, exemplo 1. Um vendedor percorre 1.200 km em 5 dias, viajando 8 horas por dia. Em quantos dias ele vai percorrer 3.600 km, viajando 12 horas por dia? Então, agora, quais são as minhas grandezas? A quantidade de dias, certo? Que é uma variável. A distância e as horas que ele viaja por dia. As três grandezas. Na regra de 3 simples, a gente só tinha duas. Agora, a gente tem mais uma aqui do lado. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Onde é que está o meu x? Ele quer saber a quantidade de dias, certo? Então, o x vai estar aqui nos dias. Ele quer saber a quantidade de dias para que ele ande 3.600 km em 12 horas por dia. Tá. Então, vamos começar a fazer a comparação das grandezas, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Quanto mais dias passarem, ele vai andar mais ou menos. Então, quanto mais aumenta os dias, ele vai andar mais ou menos distância. Quanto mais dias eu viajo, mais quilômetros eu percorro, certo? Então, os dias aumentam e a distância também. Então, aqui e aqui é diretamente proporcional. As flechas aumentam juntas, ó. E agora vamos ver os dias e as horas por dia. Quanto mais dias passam, eu preciso de mais ou menos horas por dia. Pensa comigo, se eu tenho mais dias para chegar no meu destino, a minha viagem é longa, eu tenho 5 dias e eu precisava andar 8 horas por dia. Agora, se eu tenho mais dias, eu preciso andar, será mais ou menos. Se eu tenho mais tempo para chegar no meu destino, eu posso fazer minha viagem com mais calma e andar menos horas por dia. Então, quanto mais dias eu tenho para viajar, menos horas por dia eu preciso andar para chegar no meu destino. Então, quanto mais dias, menos horas por dia. Nesse caso, essa grandeza aqui é inversamente proporcional a essa. Porque quanto mais tempo eu tenho, menos eu preciso andar por dia para chegar no meu destino. Agora que eu sei isso, essa é a primeira parte, tá? Tem que montar isso aqui. A segunda parte é fazer a regra de 3 na equação. Então, vamos lá. Eu pego a coluna do x e coloco aqui na frente. Então, os 5 e o x, eu coloco os 5 e o x, do jeito que está aqui. 5 em cima, x embaixo, 5 em cima, x embaixo. Coloco o sinal de igual. E agora eu vou fazer o seguinte. A distância, ela é diretamente ou inversamente proporcional? Bom, ela era diretamente proporcional. Então, eu vou copiar do jeito que está aqui. 1.200, 3.600. Do jeito que está ali. E as horas por dia, que é inversamente proporcional, eu troco o 12 que está embaixo vai para cima, o 8 que está em cima vai para baixo. Então, eu troco aqui. E agora é só resolver a multiplicação. Eu faço o x, multiplica todo mundo aqui em cima. Então, x vezes 1.200 vezes 12. E o 5 vai multiplicar todo mundo ali embaixo. 5 vezes 3.600 vezes 8. É isso que eu tenho que resolver. Se eu multiplicar ali tudo, o 12 vezes o 1.200 vai dar 14.400x, do lado de cá. E esse lado aqui, 5 vezes 3.600 vezes 8, dá 144.000 redondo. Para descobrir o valor do x, esse cara passa dividindo para o outro lado. 144.000 dividido por 14.400 vai dar 10. Então, isso significa que ele vai precisar de 10 dias para fazer essa viagem aqui. E assim a gente resolve uma regra de 3 composta. Então, vejam que primeiro eu coloco as grandezas aqui. Vejo quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional. Depois eu monto a equação, certo? Quem é diretamente proporcional eu deixo igual, do mesmo jeito. E quem é inversamente eu troco a ordem, que está embaixo vai para cima, que estava em cima vai para baixo.
Depois é só resolver cruzado uma regra de 3 aqui. O que está aqui embaixo multiplica todo mundo aqui em cima, o que está aqui em cima multiplica todo mundo aqui embaixo. Isola o x e acabou. Certo? Então, esse é o exemplo 1. Exemplo 2. Aqui a gente tem duas situações, duas regras de 3. A letra A e a letra B. Então, a gente vai fazer uma de cada vez. A letra A diz o seguinte. Um pintor tem 8 horas de trabalho. Né? Em 8 horas, ele consegue pintar 30 metros de uma parede. Quantos metros do mesmo tipo de parede, 4 pintores, trabalhando do mesmo jeito que os primeiros, vão pintar em 8 horas? Então, vamos ver aqui. Então, eu tinha um pintor, 8 horas por dia, 30 metros. Agora, eu tenho 4 pintores, também vão trabalhar as 8 horas. Quantos metros eles vão fazer? Bom, cadê o meu x? Está aqui. Quanto mais metros de parede, eu preciso de mais ou menos pintores. Bom, quanto mais metros, mais pintores. Né? Quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais gente para trabalhar. Certo? Quanto mais metros eu tenho para fazer, eles vão precisar trabalhar mais ou menos por dia. Tem que trabalhar mais. Então, mais metros, mais horas por dia de trabalho. Então, todas as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Ó, elas sempre estão aumentando juntas. Então, eu vou montar a regra de 3. O 30 e o x vai aqui na frente. 30 sobre x igual. Como os pintores é diretamente proporcional, 1 e 4, eu vou colocar 1 e 4 aqui. Do jeito que está aqui, 1 em cima e o 4 embaixo. O 8 e o 8 é a mesma coisa, então coloco o 8 e o 8 aqui. E agora resolvo a regra de 3. O x que está aqui embaixo multiplica 1 vezes o 8 e o 30 multiplica o 4 vezes o 8. X vezes 1 vezes 8 vai dar 8x. 30 vezes 4 vezes 8, 960. X é igual a 960 dividido por 8. 120 metros de parede, então, eles vão conseguir pintar. Então, essa é a resposta da letra A. Agora, a letra B. Agora, a letra B. É bem parecida com a letra A, só que muda alguma coisa. Então, vamos ver aqui. Um pintor, em 8 horas de trabalho, consegue pintar uma parede de 30 metros. Em quantas horas, 4 pintores, que trabalham do mesmo jeito que os primeiros, vão pintar essa parede de 30 metros? Então, agora, a pergunta mudou um pouquinho. Antes, ele queria saber quantos metros que os 4 pintores iam trabalhar. Agora, ele quer saber quantas horas eles precisam para fazer aquela mesma parede. Né? Então, uma pessoa sozinha ia demorar 8 horas para fazer os 30 metros. E 4 pessoas vão demorar quanto? Então, regra de 3 composta. Vamos pensar aqui. Onde é que está o x? Está aqui. Quanto mais horas por dia, né? Vamos supor que eu vou trabalhar mais tempo, eu vou precisar de mais ou menos pessoas para trabalhar. Se eu vou aumentar o tempo de serviço por dia, mais horas para trabalhar, eu preciso de menos gente. Então, quanto mais horas por dia, menos pintores. E quando tenho mais horas por dia, será que eu vou pintar mais ou menos metros? Bom, se eu estou mais tempo trabalhando, é claro que eu vou pintar mais metros de parede. Então, essas duas aqui são diretamente proporcionais e essa aqui com a primeira, com os pintores, são inversamente proporcionais. Então, fica o 8 sobre o x na frente, igual. Como aqui é inversamente proporcional, ó, as horas por dia e os pintores, eu vou ter que inverter o 4, botar para cima e o 1 para baixo. Então, 4 sobre 1, vezes o 30 e o 30, né, diretamente proporcional, é só copiar aqui. E agora, multiplica cruzado. X vezes 4 vezes 30, 8 vezes 1 vezes 30. Então, aqui vai ficar 120x igual a 240. X é igual a 240 dividido por 20. Aliás, por 120. Isso vai dar 2 horas de trabalho. Então, esses 4 pintores vão demorar 2 horas para terminar o serviço. Qual que foi a principal diferença dos dois problemas, a letra A e a letra B? A diferença é que no primeiro problema, todas as grandezas eram diretamente proporcionais, porque todas aumentavam junto. E no segundo, a gente tinha grandeza que era inversamente proporcional. Porque quanto mais tempo eu tinha por dia, menos homens eu precisava para trabalhar. Então, essa é a diferença dos dois problemas. Eles são bem parecidos no enunciado, mas não são iguais. O primeiro tinha a ver com os metros, o segundo com as horas. O primeiro era tudo diretamente proporcional e o segundo tem grandeza inversamente proporcional. E essa atividade, então, vai valer 5 pontos no trabalho 2, né, que vai se juntar com os outros 5 pontos da atividade anterior, certo?
E a gente fechou então as notas do trabalho 1 e 2 desse semestre. Tá tudo lá já para vocês fazerem, quem ainda não fez. E as próximas atividades que eu vou postar vão ser as recuperações paralelas, então, certo? Esse era o último vídeo de conteúdo que eu tinha. E agradeço a todo mundo que assistiu os vídeos, que comentou, que curtiu. Tentei fazer da melhor forma, então, para ajudar todo mundo. Tá? As aulas não acabaram ainda, né? Só não vou fazer mais vídeos, porque agora a gente vai focar, então, na recuperação, né, das notas que vocês têm nesse semestre, certo? Qualquer dúvida, então, pode entrar em contato.